Boa tarde, queridas irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês e que nós possamos ter um tempo especial juntas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por essa oportunidade, também agradecer à Universidade da Família, que há tantos anos vem contribuindo com a edificação de muitas famílias e de muitas vidas na nação brasileira e também fora. E gostaria também de agradecer o Marcos, a Gledes, que com tanto carinho me convidaram para estar trazendo essa palavra a vocês. Quero que o Senhor também continue abençoando grandemente o trabalho deles, o ministério deles, de lutar em favor de homens e mulheres nessa nação. A palavra que me foi concedida a trazer nessa tarde a vocês está baseada no versículo de Salmo 25:5, que diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. O meu tema principal é mulheres únicas que saibam esperar em Deus. E esse versículo-chave, no qual todas as ministrações estão baseadas nele, é um versículo muito rico e muito importante. Eu mesma, quase que diariamente, no meu tempo de oração, eu digo para o Senhor: Senhor, guia-me para que eu possa realmente escolher o caminho sempre certo, o caminho que vai me levar à salvação, o caminho que vai me levar a viver uma vida correta diante de Ti. E esse versículo, ele vem nos mostrar claramente a importância de nós andarmos na verdade de Deus, sermos ensinadas pelo Senhor. Gostaria também de estar compartilhando um outro versículo muito importante que o Senhor colocou no meu coração, que está em Salmos 41, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa passagem bíblica, ela é muito importante para mim, porque foi no ano de 1992 que eu vim ter uma experiência com o Senhor Jesus, que eu aceitei como Senhor e Salvador. Mas antes disso, eu vivi meses com uma depressão profunda, aonde eu dizia para o meu esposo: você pode abrir um buraco, colocar eu dentro, tampar, porque eu não tenho mais prazer na vida, não tenho mais razão para viver. Mesmo eu não conhecendo ali ainda o Senhor Jesus, eu clamava por um Deus que eu cria e pedia ajuda a Ele. E foi então que, numa grande busca para trazer solução para o meu problema, o Senhor nos levou num massagista, o qual nos levou num jantar da Donep, e numa noite de sexta-feira, esse homem que veio de uma cidade próxima a Joinville, ele testemunhou o que era a vida dele antes de Jesus e após ele ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando ele terminou de testemunhar, ele nos chamou à frente, todos aqueles que gostariam naquela noite de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E eu e meu esposo, diante do quadro que nós estávamos vivendo, nós somos o primeiro a chegar lá na frente. E naquela noite, então, nós aceitamos a Jesus. Eles oraram por nós e nós voltamos para casa. Eu que não sabia há mais de 2 meses o que era dormir uma noite de sono tranquilo e reparador, aquela noite então eu dormi a noite inteira, e com isso o meu esposo também conseguiu dormir. E quando nós acordamos pela manhã, nós sabíamos que algo
de especial tinha ocorrido, algo diferente tinha acontecido conosco. Nós não sabíamos explicar o que era, mas algo havia acontecido. E eu quero dizer para vocês que ali na minha espera, no meu clamor a Deus, eu vejo que o Senhor, Ele veio e me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E eu quero dizer para vocês que depois disso eu tenho testemunhado do milagre que Deus fez na minha vida. E muitos têm aceitado o Senhor, muitos têm confiado no Senhor por causa desse testemunho. E hoje nós vivemos um outro tempo, onde nós estamos sempre alicerçando nossos caminhos na palavra de Deus. Nós temos podido adorar o nosso Deus, realmente cantar hinos de louvor a Ele em função de tudo que Ele fez por nós e continua ainda fazendo. Essa foi a primeira experiência, a experiência de salvação que eu e meu esposo vivemos. Mas depois disso nós vivemos muitas outras experiências, nas quais foram anos de espera, foram anos de busca no Senhor, para que então nós pudéssemos alcançar o que nós alcançamos. E eu gostaria de dizer a vocês o que o Senhor fez nesse tempo de espera. E o que realmente o tempo de espera, ele gera na nossa vida. Queria estar compartilhando o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor fez na vida do meu esposo, na nossa família, com o tempo, com o tempo de espera e com os milagres que Ele gerou em nós. Quando esperamos o tempo de Deus, nós colhemos frutos maravilhosos. Na espera, o Senhor, Ele nos prepara. Então, no tempo de espera, nós vamos ser preparados por Deus para que nós possamos, então, nos tornarmos pessoas diferentes, pessoas mais maduras, pessoas com uma visão mais correta, com um coração mais parecido com o Senhor. E o Senhor, então, Ele vai nos moldando e Ele vai trabalhando em nós de tal maneira que Ele vai nos capacitar para cumprir o seu propósito. Então, no tempo de espera, o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos molda. No tempo de espera também, o Senhor, Ele conhece mais profundamente o nosso coração e também nos faz conhecer mais profundamente o nosso coração. Nós vamos conhecer quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Então, amados, é nesse tempo que nós muitas vezes colocamos como se fosse uma luz para dentro de nós e dizemos: Senhor, o que há ainda em mim, Senhor, que precisa ser mudado, que precisa ser diferente, que precisa ser tirado e que precisa ser acrescentado, o que precisa ser melhorado, Senhor, na minha vida, para que eu possa alcançar o meu milagre e também possa cumprir, Senhor, com o teu propósito. Então, é no tempo de espera que nós geramos, que o Senhor gera tudo isso em nós. E no tempo de espera, o que nós devemos fazer agora no tempo de espera? Como é que nós devemos estar nos comportando no tempo de espera? No tempo de espera, não jogue tudo para o alto por causa de um momento de dificuldade. O desgaste é temporário, mas a recompensa por continuar esperando é maravilhoso. Então, eu quero dizer para vocês que muitas vezes tem pessoas que, quando estão aguardando algo no Senhor, esperando algo no Senhor, mas se encontra numa situação difícil, tende a largar tudo e a desistir. Não deixe se abater por essa situação, por esse desgaste temporário, mas continue firme que você vai alcançar algo maravilhoso no Senhor. Uma outra questão que nós devemos estar fazendo no tempo de espera é observar, identificar nesse tempo de espera o que tem minado as suas forças. Muitas vezes não precisamos de um novo caminho,
mas de uma nova forma de caminhar. Então, nós temos que verificar o que está fazendo com que nós perdemos nossas forças, com que nós enfraquecemos, com que nós saímos do nosso alvo. Nós temos que observar o que é isso. Então, diante disso, nós não devemos desistir e nem mudar de caminho. Nós temos que realmente mudar no caminho algumas coisas que estavam atrapalhando. Uma outra coisa importante no tempo de espera é aprender que nesse tempo de espera nós devemos celebrar as pequenas conquistas. Não devemos esperar receber coisas grandiosas enquanto não aprendemos a desfrutar das pequenas. O Senhor, Ele deseja estar sempre trabalhando em nós e Ele quer que nós desfrutemos das pequenas conquistas, para que depois, então, Ele venha dar a nós a nossa vitória completa. Nesse tempo de espera também há uma necessidade de nós termos pessoas gratas nas pequenas coisas. Nós não devemos ficar murmurando, nem reclamando e nem nos depreciando também. Porque tem mulheres que saem dizendo que as amigas elas conquistam, elas conseguem, mas com elas nada dá certo, elas não conseguem avançar, as coisas não fluem e estão sempre se depreciando, que a ponto de muitas vezes se enfraquecer mais ainda. Essas palavras realmente não são, as palavras negativas não são, não trazem nenhum proveito para nós nesse tempo de espera. Nós temos que trocar as nossas palavras, nós temos que estar sempre agradecendo, louvando a Deus, para que nós tenhamos realmente, para que nós possamos avançar e conquistar e ficar sempre com nossos olhos fixos no alvo. No tempo de espera também, nós não devemos negociar o nosso sonho. Nós temos que trabalhar intencionalmente por ele, não podemos permitir que ninguém venha querer roubar o nosso sonho, destruir o nosso sonho, mas nós devemos ficar com nossa visão fixa nele e realmente ir vencendo, porque se o Senhor nos prometeu alcançar Canaã, nós vamos alcançá-la. E não vai ser os gigantes que existem nela que vão fazer nós desistirmos, nem no caminhar, nem no caminho. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos os nossos olhos fixos nele e naquilo que Ele tem proposto a nós. Então, permanecemos esperando e crendo, apesar das dificuldades. Quando nossas forças não puderem nos sustentar, a nossa fé vai fazer isso. Eu quero dizer a vocês que, diante das muitas experiências que eu vivi como uma mulher de Deus, como uma mulher de fé, eu quero dizer para vocês que todos esses pontos aqui foram fundamentais para mim alcançar o meu objetivo. E isso tudo gerou muito crescimento para a minha vida, gerou muita fé, porque quando a gente está em busca de algo e esse algo acontece, a tua fé, ela cresce, ela se multiplica algumas vezes mais. E isso então nos faz continuar avançando e conquistando as coisas em Deus. Agora eu quero dizer a vocês também o que acontece quando nós não sabemos esperar. O que tem acontecido na vida de muitas mulheres que desistem no meio do caminho. Então, quando não sabemos esperar o tempo do Senhor e agimos precipitadamente ou desistimos, depois nos arrependemos amargamente e nos tornamos pessoas infrutíferas. Se você desistir, você não vai ter o que testemunhar. Se você desistir, você não vai ter o que compartilhar com as pessoas e você vai acabar sendo uma pessoa que não vai gerar frutos. Você vai ficar se anulando, né, por causa de você não ser uma pessoa perseverante. Quando escolhemos não esperar e pegamos atalhos, caminhos mais fáceis, chegamos em precipícios horríveis e nos frustramos com nossas escolhas e suas consequências. Então, nós não devemos desistir, nós devemos permanecer e ficar firme naquilo que o Senhor vai nos mostrando e nos falando, porque se você ficar firme, você
alcançar o teu objetivo, você não vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ter resultados maravilhosos na tua vida. Quando não sabemos esperar o tempo e a vontade de Deus, corremos o risco de termos que iniciar toda a trajetória novamente, ou seja, voltar para o final da fila. Então, tem muitas pessoas que não querem passar por situações difíceis, não querem enfrentar as dificuldades. Aí desistem, né? E acabam tendo depois que, quando caem na real, naquilo que realmente fizeram de errado, aí tem que realmente retomar o caminho de novo, e para essas pessoas às vezes fica tão mais difícil. É igual uma criança quando ela está na escola e ela roda de ano. Ela não avança, né? Ela não passa de ano, ela roda. Então ela não é aprovada no caso, né? Então ela tem que fazer todo aquele ano novamente. É mais ou menos assim quando a pessoa não é perseverante e ela não avança, ela resolve desistir. Eu vejo muito claro isso em situações de mulheres, jovens mulheres, que às vezes não querem aguardar a pessoa certa para ser o seu parceiro de aliança, acaba casando com a pessoa errada e depois tem frustrações, tem decepções, tem muitas tristezas, e aí vê que não tem como retomar, né? Porque uma aliança, só a morte deve separar. Um outro exemplo são também mulheres que os maridos as traem, chegam a sair de casa, e elas então entram numa caminhada de lutar pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento. Nós sabemos que para muitas mulheres esse caminhar, essa luta é uma luta árdua, difícil, mas para aquelas que permanecem fiéis, eu tenho testemunhado que todas receberam as suas vitórias. Mas tem muitas mulheres que desistem no meio do caminho. E aí se voltam novamente para as coisas do mundo, aonde elas vão contrair mais feridas para sua alma, mais tristezas, mais dores, enquanto que se elas tivessem permanecido no caminhar do Senhor, no caminho do Senhor, elas teriam sido curadas, restauradas, estariam crescidas espiritualmente, estariam realmente buscando a presença de Deus e recebendo, também estariam cheias do Espírito Santo de Deus. Então, que as mulheres possam realmente buscar isso no Senhor, que todas nós possamos crescer no Senhor. Quem espera, na verdade, quem são as pessoas que esperam no Senhor? Espera aquele que confia. Agora, só confia aquele que tem relacionamento com o Senhor. Deus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. Quer mulheres rendidas a Ele, que o amem acima de tudo, que desejam em tudo obedecer e fazer a sua vontade. O Senhor tem buscado que nós mulheres, nós possamos ser essas mulheres rendidas a Ele, que amam Ele acima de tudo, que não vai ter nada de difícil, nada de impossível, porque nós servimos um Deus que é o Deus do impossível, e que na verdade nós vamos permanecer firmes, confiantes, porque a nossa confiança está realmente no Senhor, que pode todas as coisas. Não pense que quando Deus está quieto em silêncio, Ele te esqueceu. Não, Deus ele não esquece de nós. Pelo contrário, é nesse tempo que Ele está trabalhando a nosso favor. Quando o Senhor parece que está tão quietinho, às vezes a gente fica até um pouquinho preocupada, mas saiba, irmã, que nesse tempo de silêncio do Senhor, é o tempo que o Senhor está trabalhando a seu favor, a meu favor, a favor de todas as mulheres que confiam nele, que buscam e que têm a sua esperança nele. Esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo 40, versículo 1. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, muitas vezes, Ele ouviu o meu clamor. E o meu desejo é que o Senhor também ouça o seu clamor. E Ele ouve o clamor de todas nós. E Ele nos responde. Ele nos agracia com aquilo que Ele tem de melhor. Então, minha irmã, permaneça firme. Busque no Senhor. Quem espera pela ação divina nunca se decepciona, pois Deus age
constantemente no tempo certo. Então, se a tua confiança está na ação divina, está em Deus, Ele vai fazer a obra na sua vida, na sua família, nas suas situações, no tempo certo. O Senhor, Ele faz as coisas na hora certa, porque Ele deseja, em primeiro momento, trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso coração, para que nós sejamos mulheres que amem a Ele acima de tudo, mulheres que se rendam, mulheres que queiram realmente colocar as coisas de Deus no lugar certo, como prioridade, e também a sua família, o seu casamento, e a sua esperança no Senhor. Então, amada, confie no Senhor. Eu gostaria, nesse momento, de estar orando por você. Eu não sei quais são as suas dificuldades, as suas lutas, o que você tem passado, o que você tem esperado no Senhor, mas eu gostaria nesse momento de estar orando e crendo de todo o coração que assim como o Senhor fez muitas coisas na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida, minha querida irmã, mulher de Deus, chamada e escolhida para cumprir um propósito nessa terra. Pai querido e amado, eu quero, Senhor, nessa hora, Senhor, estar orando, Deus, por todas essas mulheres, Deus, que estão ligadas, Senhor, e participando desse evento tão maravilhoso para mulheres na nossa nação, na nação brasileira. E eu sei, Senhor, que Tu, Senhor, tens escolhido, Senhor, mulheres com um coração, Senhor, que Te ama, que Te deseja, Senhor. E eu sei, Senhor, que essa questão de esperar em Ti, Senhor, muitas vezes se torna, Senhor, difícil, porque algumas levam um tempo maior, Senhor, para que elas possam conquistar, Senhor, aquilo que Tu tens falado aos seus corações. Mas eu quero, Senhor, Te pedir, Senhor, que seja, Senhor, um prazo curto ou um longo prazo, Senhor, essas mulheres possam, Senhor, permanecerem firmes, perseverantes, crendo em Ti, Senhor, e sabendo, Senhor, que Tu vais dar a vitória. Não importa também, Senhor, qual seja a situação, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor, que fazes milagres maravilhosos, Senhor, e que fazes a obra, Senhor, primeiro em nossas vidas. Eu quero abençoar essas mulheres para que elas continuem perseverantes e firmes e que elas possam, Senhor, receber tudo aquilo que Tu tens preparado para elas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, amadas, por poder estar com vocês nesse tempo e espero que vocês possam serem mulheres muito felizes e abençoadas em nome de Jesus. Amém.